Boa noite, pessoal. O assunto que eu escolhi para falar com vocês hoje é sobre corrente elétrica. Primeiro vamos fazer uma prévia definição sobre ela e depois um exemplo. Então, a corrente elétrica é o movimento ordenado de partículas eletricamente carregadas. Vamos explicar a corrente elétrica a partir de um condutor metálico. Vamos imaginar, por exemplo, que isso aqui é um fio elétrico. Dentro desse condutor elétrico, há muitos elétrons livres, porém eles estão sem direção. Observe que as setas estão todas em direções diferentes. Isso quer dizer que eles estão num movimento desordenado, aqui não está passando corrente. Se ao aplicarmos uma diferença de potencial entre dois pontos do metal, ligando as pontas do fio a uma bateria, por exemplo, estabelece-se um campo elétrico. E os elétrons eles passam a se movimentar em uma certa ordem, construindo assim a corrente elétrica. Então, aqui nessa figura, nós temos os elétrons, porém eles estão indo na mesma direção. Então, aqui eles estão em corrente. Tá passando uma corrente elétrica aqui. No nosso dia a dia, não podemos visualizar diretamente a corrente elétrica, da mesma forma como visualizamos o fluxo da água de uma mangueira, por exemplo. Mas podemos percebê-la de outras maneiras, como pelos efeitos que ela produz. Por exemplo, quando ligamos a um interruptor de uma lâmpada e ela acende, estamos vendo o efeito que ela produz. Quando ligamos a TV, o ventilador, entre outras coisas que utilizamos no nosso dia a dia, mas que estamos usando também a corrente elétrica embutida nelas. Podemos definir a corrente, então, a sua intensidade, pela letra I, onde o I representa a intensidade da corrente elétrica, que é igual a carga elétrica dividido pelo tempo, que é o ΔT. Onde a carga elétrica vai ser igual a N, que é o número de elétron, vezes Z, que é a carga elementar. Essa carga elementar tem um valor fixo de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Fazendo um exemplo de corrente, nós temos aqui. Um motor elétrico é atravessado por 2 vezes 10 elevado a 20 elétrons, em um tempo de 4 segundos. Ele pede para determinar a intensidade da corrente que passa pelo motor. Então, o que ele quer? Ele quer o I, que é a intensidade da corrente. É o que vamos encontrar. Quais informações que ele deu? Ele deu o número de elétrons, que é o N, que ele falou que é 20 vezes 10 elevado a 20 elétrons. E ele me deu o tempo, que é o ΔT. Ele me disse que o tempo é 4 segundos. Para eu achar a corrente, o que eu preciso? Eu preciso da carga elétrica e eu preciso do tempo. Das informações que ele me deu, a única que eu tenho para o que eu preciso é o tempo, que é 4 segundos. A carga eu não tenho, mas eu sei que a carga eu posso encontrar através de quê? Através da fórmula de carga elétrica, que é ΔQ, que é igual a N vezes Z. Onde ΔQ vai ser o número de elétrons que ele me deu no enunciado, que é 20 vezes 10 elevado a 20, vezes a carga elementar, que é um valor fixo, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Resolvendo essa equação, nós temos que ΔQ vai ser igual a 20 vezes 1,6, que vai dar 3,2, vezes multiplicação de potência de base 10, repete a base e soma os expoentes. 20 menos 19 vai sobrar 1. Então, vai ficar ΔQ, que é igual a 3,2 vezes 10, vai dar 32 coulomb. Pronto, agora eu já achei o ΔQ, que é o que estava faltando para encontrar a corrente. O ΔQ, então, está valendo 32. Substituindo na fórmula de intensidade da corrente, eu tenho que I é igual a carga elétrica que eu encontrei, que é 32, dividido pelo tempo que lá no enunciado ele já me deu, que é 4 segundos. Então, a minha corrente vai ser igual a 32 dividido por 4, que vai dar 8
amperes.